Imagine olhar para o céu em uma noite comum e ver um ponto brilhante crescendo em velocidade absurda, atravessando o vácuo do espaço como uma lança cósmica vindo em direção à Terra. Agora, imagine que esse ponto não é uma estrela cadente, não é um cometa, é um meteoro colossal, viajando a uma velocidade impossível, a velocidade da luz. O que aconteceria se algo com massa colidisse com o nosso planeta nessa velocidade? A resposta não é simples. Não é apenas destruição. É algo além da compreensão humana. Algo que toca os limites da física, da razão e da existência. Neste vídeo, vamos explorar um cenário onde a colisão de um meteoro na velocidade da luz não apenas extinguiria a civilização, mas talvez o próprio planeta, gerando uma singularidade, um buraco negro, aqui na Terra. E ao final dessa jornada, você não verá mais o céu da mesma forma. Porque o maior medo do universo pode não estar em outro sistema estelar, mas bem aqui, em um evento tão extremo que ele rasgaria as regras conhecidas da realidade. A teoria da relatividade de Einstein nos ensina algo fundamental. Nada que possua massa pode atingir a velocidade da luz. Isso porque, à medida que um objeto acelera, sua massa efetiva também aumenta, exigindo cada vez mais energia para continuar ganhando velocidade. Quando essa velocidade se aproxima da luz, a quantidade de energia necessária se torna infinita e a massa, teoricamente, também. Ou seja, a própria estrutura da realidade impede que qualquer coisa com massa se mova tão rápido. Mas por um momento, vamos ignorar as restrições. Vamos imaginar que algo, um meteoro, um artefato cósmico, qualquer massa sólida, tenha conseguido atingir essa velocidade. O que aconteceria se ele colidisse com a Terra? O resultado não seria apenas devastação. Seria uma liberação de energia tão brutal que transformaria instantaneamente matéria em pura radiação, ultrapassando até os limites da bomba mais poderosa já concebida pelo homem. Mas existe uma hipótese ainda mais extrema: a formação de um buraco negro. Para entender essa possibilidade, precisamos falar sobre energia cinética relativística. Quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua energia cinética não cresce de maneira linear, mas exponencial. Um pequeno meteoro com velocidade relativística teria energia suficiente para rivalizar com a produção solar de milhares de anos. Em uma colisão direta, essa energia seria liberada em um único ponto, criando um campo de densidade tão absurda que o espaço-tempo poderia colapsar sobre si mesmo. Isso é o que define uma singularidade. Uma região do espaço onde as leis conhecidas da física deixam de funcionar. Em termos práticos, o meteoro não causaria uma explosão. Ele causaria uma ruptura na realidade. Essa ideia, embora pareça ficção científica, tem respaldo teórico em experimentos menores. No Grande Colisor de Hadrons, LHC, os cientistas já discutiram a possibilidade de microburacos negros surgirem durante colisões de partículas em altíssima energia. Até hoje, não há evidência concreta de que isso tenha acontecido. E mesmo que acontecesse, esses microburacos evaporariam quase instantaneamente devido à radiação de Hawking. Mas e se o cenário fosse amplificado em milhões, bilhões de vezes? E se um buraco negro, criado por um impacto relativístico, fosse grande o suficiente para não evaporar? E se ele começasse a crescer? Nesse ponto, o planeta estaria condenado. Imagine um buraco negro do tamanho de uma moeda, mas com massa superior a qualquer montanha terrestre. Ele começaria a engolir matéria ao seu redor. Primeiro as rochas, os oceanos, o ar, depois a própria estrutura da crosta terrestre. Ondas gravitacionais se espalhariam pelo planeta, desestabilizando tudo. A crosta se partiria como um ovo frágil, os polos se deslocariam e em minutos, talvez segundos, a superfície desapareceria.
Não haveria tempo para fuga. Nenhuma tecnologia humana conseguiria detectar, impedir ou sequer entender o que estava acontecendo a tempo de agir. E o mais perturbador não é a destruição em si, mas o fato de que ninguém saberia o que está acontecendo. Dependendo da formação do buraco negro, a absorção da matéria poderia acontecer silenciosamente. Não haveria luz, não haveria sons. Apenas o desaparecimento de tudo, como se alguém tivesse apagado o universo em câmera lenta. E quando nos aproximássemos do horizonte de eventos, o ponto sem retorno, nem o tempo se comportaria da mesma forma. Ele se esticaria, se dilataria, pararia. Para um observador externo, se é que existiria um, o planeta congelaria, sendo absorvido em tempo quase infinito. Para nós, seria como um piscar de olhos. A ciência não consegue responder com certeza o que existe dentro de um buraco negro. A relatividade quebra, a mecânica quântica falha. A singularidade, por definição, é um lugar onde as equações não se aplicam mais. E se essa singularidade fosse criada na Terra, seríamos nós os primeiros a atravessar esse limite. Não por vontade própria, mas por acidente cósmico. A especulação mais ousada sugere que talvez o próprio Big Bang tenha sido gerado por uma singularidade semelhante. Será que ao criar um buraco negro aqui, estaríamos apenas repetindo um ciclo eterno de colapsos e renascimentos do universo? A física teórica mais avançada sugere que, se um buraco negro suficientemente pequeno fosse criado e sobrevivesse tempo suficiente, ele poderia se tornar uma espécie de fonte gravitacional errante. Não fixo ao centro da Terra, mas em constante movimento, perfurando camadas geológicas, alterando campos gravitacionais locais e causando anomalias espaciais. O planeta não seria apenas destruído por absorção, mas gradualmente transformado em um labirinto gravitacional, onde as leis da física seriam diferentes em cada ponto. E se o buraco negro, ao invés de crescer indefinidamente, estabilizasse seu tamanho ao consumir uma massa específica? Nesse cenário, ele poderia se tornar um prisioneiro eterno no núcleo do planeta, como uma semente escura escondida sob nossos pés. Invisível, indetectável, mas sempre presente. A Terra continuaria existindo, deformada, com um coração sombrio e incompreensível. Os efeitos gravitacionais poderiam alterar órbitas de satélites, desestabilizar o campo magnético e lentamente mudar o clima, os polos e até a duração dos dias. Um buraco negro terrestre, mesmo em miniatura, poderia se tornar um catalisador para eventos quânticos inesperados. Uma ponte para universos paralelos, um portal gravitacional. Alguns físicos teóricos, apoiados por interpretações ousadas da mecânica quântica, sugerem que singularidades podem conectar regiões diferentes do espaço-tempo. E se, em vez de destruir, esse evento abrisse uma janela para outro universo? Um atalho dimensional onde as leis da física são outras, onde a Terra se transformaria na entrada para um novo cosmos, ou no cemitério de realidades alternativas. A hipótese de um meteoro atingindo a Terra na velocidade da luz e criando um buraco negro não é apenas um conto de terror cósmico. É uma reflexão sobre as fronteiras do conhecimento, sobre os pontos cegos da física e sobre o poder incomensurável do universo. E no fim, o mais assustador não é o fim do mundo. É a ideia de que isso poderia acontecer sem que percebêssemos. Que em algum canto remoto do espaço, forças além da nossa compreensão estão em jogo, moldando realidades, dobrando o tempo, devorando galáxias. Hoje, temos apenas teorias. Mas e amanhã? E se o impossível decidisse nos visitar?